Só para contextualizar, eu não vou ficar aqui entrando nesses detalhes sobre números de casos, de mortes, porque o tema não é esse, mas isso aqui foi atualizado, vi agora há pouco, então hoje no mundo nós temos aí mais de 3,5 milhões de casos, mortes 248 mil, está quase isso, na verdade, recuperados de 1,2 milhões de pessoas, e aqui no Brasil, infelizmente, a gente atingiu a taxa aí acima dos 7 mil mortos, mais de 101 mil casos, né, e recuperados, mais de quase 43 mil pessoas recuperadas. Bom, pessoal, olha só, corrida industrial por uma vacina. O que eu trouxe a questão das vacinas de Covid, contra a Covid, e as suas lacunas imunológicas? Porque existem grandes problemas, realmente são problemas que a gente precisa entender e resolver isso. Essas resoluções, elas não vêm de agora, elas vão ser resolvidas com o tempo. Muitas perguntas que a gente tem aqui, eu até incluí no final da apresentação, são perguntas que não tem como serem respondidas agora, por questões óbvias, que é o tempo. Mas vamos lá. O que a gente tem até agora de vacinas sendo testadas? Esse trabalho é um trabalho do mês passado, né? Trabalho que saiu na Nature. Mostrou lá a corrida que tem de algumas vacinas e tudo. Então, nós temos vários tipos de vacinas que foram prototipadas para testarem. Qual que é o problema dessas propostas? Como tudo é muito recente, e a primeira empresa, na verdade, a primeira empresa que começou a testar, que falou que ia fazer vacina e tudo, começou já em janeiro, os primeiros testes. E nós temos alguns problemas já nesse sentido. Porque, como as informações são geradas rapidamente, a gente não tem tempo para analisar nada. Então, normalmente, qual que é o procedimento? Você faz um trabalho, você manda para uma revista para publicar, ou você segura por um tempo, porque tem segredo de patente, uma série de detalhes nesse sentido, mas para publicar, você precisa passar isso por um crivo, que são as avaliações por pares. E agora está na moda os pré-prints. Então, muitas dessas empresas, além delas não publicarem, elas não publicaram, a verdade é essa, os seus testes pré-clínicos. Algumas têm alguns trabalhos publicados, mas a maioria não publica nada. Então, você não sabe como isso foi feito, quais os modelos animais foram utilizados, quais as análises foram feitas para testar essas vacinas em testes pré-clínicos, para daí seguir para os testes clínicos. Então, nós temos aqui de propostas, vamos lá, vacinas atenuadas, que são vacinas que têm uma segurança reduzida, né, em relação a outros tipos de vacinas, mas são vacinas que costumam ter um poder imunogênico muito grande, vacinas inativadas, vacinas de vetores virais, onde você utiliza lá um vírus, normalmente é um adenovírus, algumas instituições usam vírus influenza, em que você depleta a gene de virulência daquele vírus e você incorpora naquele micro-organismo um gene de interesse. No caso aqui para o vírus, o SARS-CoV-2. E você faz com que o próprio organismo humano ele seja a fonte produtora da vacina, né? Da própria proteína. A fábrica é o nosso próprio organismo. Então, tem essas propostas de vacinas de vetor viral, vacinas baseadas em peptídeos, virossomas, que são, né, aquelas vacinas em que você cria uma partícula semelhante a um vírus, mas ele não é um vírus, só cria uma estrutura para enganar o sistema imunológico. Vacinas de DNA, embora o vírus não seja de DNA, mas tem também essa proposta, vacina de RNA, e algumas outras que não são muito informadas. Aí entra vários outros detalhes, que são vacinas com subunidades, acopladas, uma série você utiliza várias regiões de proteínas diferentes do vírus e tenta fazer uma vacina com uma proteína quimera, na verdade a gente chama isso de proteína quimera, que é quando aquela proteína não existe in natura. Então, hoje em dia, a gente tem como criar, você pega diferentes regiões de diferentes proteínas e vai criando uma proteína única. E tem de várias propostas, né? Mas quando a gente vem pegar aqui nessa
tabela, do lado direito, aqui tem o status dessas vacinas que estão mais avançadas. Quando você, depois qualquer um de vocês, isso tá livre na internet, tiverem a curiosidade, vocês podem ir nesse trabalho da Nature e clicar nesses links aqui onde mostra a fase 1. O que significa? Lá vão ter as informações sobre em que pé que está esses testes clínicos. Se vocês forem analisar isso com calma, vocês vão ver que as empresas americanas, no caso aqui a Moderna, por exemplo, que é uma empresa que trabalha muito mais com vacinas terapêuticas do que com vacinas preventivas, ou seja, eles fazem vacinas para tratar e não para prevenir, ela informa vários detalhes, o tipo de abordagem vacinal, o tipo, quantas doses as pessoas vão receber, qual é a faixa a faixa etária das pessoas que vão receber a vacina, quais são as doses, né? Porque não tem uma dose, a quantidade de antígeno que vai na dose. Então, tudo isso eles informam. Quando você vai para CanSino aqui, que já é chinesa, você vê que eles omitem uma série de informações. Então, a gente não sabe, por exemplo, qual é a quantidade de antígeno que vai na vacina, você não sabe se é só uma dose, se são 3 doses, tudo isso é levado em consideração. Então, na hora de você cadastrar esses testes, você informa, e dependendo da quantidade de informações, pode ser que ele não passe, pode ser que ele vá para frente. Mas isso serve para a gente ter informações, a população em geral, né? Só que isso dificulta a nossa vida, porque às vezes a gente quer entender melhor qual é a abordagem vacinal e a gente não sabe. Então, a gente, na prática, as empresas cada semana aparece um monte de informação dizendo, a empresa vai fazer teste clínico em pessoas, a Pfizer vai começar a fazer, já começou a produzir, mexer em toda a sua planta industrial para a produção de doses vacinais, mas você vai buscar as informações e você não acha as informações sobre como que eles chegaram até lá. Então, a gente precisa entender um pouco isso. E isso gera realmente uma série de dúvidas nas pessoas sobre a real segurança. No geral, a maioria das vacinas que estão sendo desenvolvidas são vacinas feitas pelo setor privado. Algumas em contrapartida com o setor público, mas a maioria delas é setor privado, né? Então, aqui a gente começa o primeiro problema, que é você não ter essas informações. Então, quando a gente vem aqui, o Brasil, se vocês forem analisar esse gráfico, nós não temos aqui nenhuma vacina, nenhuma proposta nacional. Na verdade, o Brasil meio que ele ficou para trás em relação a essa corrida. Não que isso seja ruim, ao menos para nós mesmos. Por quê? Porque o Brasil ele tem condição de produzir a sua vacina com tempo e deixar de comprar a provável vacina que vai sair no mercado, ou as vacinas que vão sair no mercado. O Brasil tem plenas condições de produzir a sua própria vacina depois e incorporar isso via Sistema Único de Saúde, como é feito para as demais vacinas do calendário infantil, enfim. E o fato da gente não estar no mesmo patamar da corrida, isso não é ruim para a gente, não. Então, aqui no Brasil, nós temos uma proposta do professor Jorge Calil, junto com o Gustavo Cabral, que é feita com o INCOR, junto com a Faculdade de Medicina, né, da USP, e o Instituto Butantan. A abordagem brasileira desse grupo é utilizando as partículas semelhantes aos vírus. Então, você pega o material genético, inclui dentro de uma cápsula, que é feito, ou às vezes você nem coloca o material genético, você cria uma estrutura capsular semelhante a de um vírus com as proteínas do vírus, algumas proteínas imunogênicas. E a gente, majoritariamente, as abordagens vacinais que estão sendo feitas para a vacina de Covid-19 são com base na proteína S, né? Proteína de espícula. Existem outras proteínas importantes no vírus, mas essa é a principal delas. Só vou voltar aqui rapidinho nesse slide. Nessas abordagens aqui, independente do tipo de vacina de RNA, DNA, recombinante, todas elas, majoritariamente, têm uma única fonte, que é a proteína S.
né? Aqui também não é diferente. Então, a proposta deles é uma proposta interessante. O Brasil não perde em nada em relação à tecnologia de produção de vacinas. Isso é um fator positivo para a gente. E a gente tem um fator melhor ainda que nós, uma vez essa plataforma estando funcionando, uma vacina sendo segura e mostrando que ela funciona ao longo do tempo, a gente tem como incluir uma vacina dessa no nosso calendário de vacinação anual. Um outro grupo, ele está trabalhando junto com o CT Vacinas, lá na UFMG, o Centro de Tecnologia de Vacinas, que é um centro recente, né, feito na UFMG, junto com a Fiocruz, que é o Instituto René Rachou, e aqui quem está coordenando é o professor Alexandre Machado, né? Então, eles usam uma abordagem que é utilizando o vetor viral. Então, eles usam o vírus influenza, que já tem na plataforma deles funcionando de longa data. Então, o vírus ele não provoca a doença nas pessoas, os genes de virulência foram depletados, e você inclui nesse vírus alguma sequência que vai do vírus do SARS-CoV-2, que vai expressar depois, que vai ser expresso, na verdade, dentro da célula, alguma proteína, que normalmente vai ser a própria proteína S. Então, nós temos esses dois grupos, e eles não trabalham independentemente, eles são colaboradores, né? Então, eu dividi aqui, mas na prática eles se ajudam muito, a verdade é essa. Então, a gente, mesmo que saia uma vacina, e deve sair uma vacina feita por grupos de pesquisa ou alguma empresa multinacional, a gente, com o tempo, em 2 ou 3 anos, é possível que a gente tenha uma vacina nacional, desde que essas abordagens desses dois grupos de pesquisa consigam fazer com que ela funcione de fato, e a gente tenha uma vacina própria, né? Então, isso não é ruim, o fato da gente não estar junto naquela corrida, nessa corrida louca aí que o mundo inteiro está. Qual que é o problema? O problema principal hoje é o tempo. O tempo ele está diretamente proporcional, neste sentido, à segurança vacinal. Tempo é segurança vacinal. Por quê? Porque como que eu vou colocar uma vacina no mercado se eu não tive tempo suficiente para provar que aquela vacina não gera nenhum risco à minha saúde? Se a gente for analisar todo o processo para desenvolvimento de uma vacina, você tem aqui o desenho, primeiramente, uma vez que você tem lá, quando o vírus foi identificado e você tem todo o trabalho de sequenciamento do vírus, do genoma do vírus, você consegue trabalhar com uma coisa chamada vacinologia reversa, em que é exatamente o modelo inverso das vacinas tradicionais. A vacina tradicional, você pega um micro-organismo, pega ele, faz um monte de antígeno, são os antígenos totais, e usa como vacina, e depois você vai rastreando possíveis antígenos, que são bons. Dentre uma sopa de antígenos, você tenta encontrar um ou dois que realmente sejam os melhores. Na vacinologia reversa, não. Você, a partir de análise de bioinformática, imunoinformática, você consegue rastrear um melhor antígeno através de ferramenta computacional. Isso você consegue em poucos dias. Então, a primeira coisa é criar o desenho vacinal. Que tipo, qual vai ser a abordagem? Vai ser uma proteína recombinante? Vai ser um vírus inativado? Vai ser atenuado? Vai ser vetor viral? Vai ser peptídeo? Que tipo de vacina? Então, isso aqui não é tão demorado. Só que uma vez que você conseguiu estabelecer com o seu grupo qual é o tipo de vacina, você vai para as análises in vitro. Essas análises in vitro, em que você pega o seu antígeno e põe em culturas celulares e começa a extrair informações sobre produção de citocinas, por exemplo, isso aqui também é relativamente rápido, coisa de algumas semanas você consegue essas informações. Uma vez que você tem uma série de antígenos e fez digamos, um screening in vitro, você consegue retirar aquelas que não te interessam e pegar, de repente, uma ou duas que te interessam e partir para os testes pré-clínicos. Então, a análise in vitro é importante porque você reduz, inclusive, o número de animais em experimentação. Você reduz grupos de animais. Se você inicialmente tinha lá 30 proteínas para testar, aqui você vai testar, vamos supor, 2 ou 3, porque esses testes in vitro te deram resultados substanciais para isso. E aqui nós temos um outro problema. Qual modelo utilizar? A gente sabe hoje que a gente precisa de animais que expressem aquele receptor AC2
que sejam semelhantes, que tenham uma grande homologia aos receptores humanos. Os camundongos, de uma forma geral, eles têm uma certa homologia, mas não tanto quanto o nosso próprio receptor. Existe um camundongo, o K18, que é um camundongo transgênico, que ele expressa perfeitamente o receptor semelhante ao nosso. Então, ele seria um modelo ideal, mas nem todo mundo tem esse animal para ser usado. Então, alguns acabam fazendo em Balbicê, alguns testam em hamster. Os furões também têm sido demonstrado desde 2002 que eles são um modelo interessante também, porque há replicação viral nesses animais. Só que você tem um tempo para fazer isso. Se você vai estabelecer, a vacina vai ter 2 ou 3 doses, vai ser uma dose só, você tem que ter o tempo para análise. Você tem que fazer os testes de segurança, os testes de toxicidade e inocuidade nesses animais. Ver se realmente essa vacina não vai provocar nenhuma alteração local ou sistêmica. Você precisa de meses para fazer análise nesses animais. O que as pessoas têm, o que a indústria tem feito? Testa os animais e com 15, 20 dias elas começam a extrair as informações e dizer, olha, aqui já para isso aqui para mim já é suficiente, vamos partir para os testes em primatas não humanos e depois em humanos. Aquele tempo que era preciso, muitas vezes a gente já faz análise de vacina em alguns animais, principalmente em camundongos, que vão até 6 meses. Alguns vão de 2 a 3 meses, alguns até 6 meses. Então, a gente fica nesse impasse. As informações que eles postam são muito restritas. A gente sabe que todos os testes em animais que tem que seguir aquele rigor para você ter realmente certeza de que aquilo está funcionando, ele não está sendo levado em consideração o tempo adequado, porque a gente precisa de uma vacina rapidamente, mas ao mesmo tempo a gente precisa de ter algo que seja seguro. Então, a partir daí, vai para os testes, ainda pré-clínicos, só que em primatas não humanos, e depois vai para os testes clínicos. Só que os testes clínicos de área endêmica, né, e hoje o Brasil é inteiro uma área endêmica, o mundo inteiro é uma área endêmica para a Covid-19, são testes que levam anos para você conseguir analisar. Aqui, nos testes pré-clínicos, a gente tem que vacinar e depois vem o desafio. A gente tem que infectar experimentalmente esses animais e avaliar o quanto essas vacinas estão protegendo. Nos testes clínicos, obviamente, a gente não tem como fazer isso, a gente não tem como fazer infecções experimentais em pessoas. A gente faz a vacinação e é analisado ao longo dos tempos, dos meses e dos anos, como que fica a questão da proteção dessas pessoas, grupos separados, o grupo placebo, são duplos cegos, são experimentos duplo cego randomizado. Então, leva tempo para fazer isso, só que a gente não tem. Então, a gente tem visto uma série de informações sobre esses testes clínicos, só que a gente não tem nem as informações corretas sobre os testes pré-clínicos. E isso é ruim. E entre os testes clínicos em humanos até o licenciamento, existe um longo período aqui que isso não é, né, com 1, 2 ou 3 anos. Normalmente leva muito mais tempo que isso. Então, quando a gente fala que uma vacina leva 15 anos, às vezes, para chegar ao mercado, realmente, de fato, é isso mesmo. Com o uso da vacinologia reversa, existem situações de você conseguir reduzir isso para 5 anos, às vezes. Então, mas não em 1 ano, não em 1 ano e meio. Isso aí seria algo bem, bem novo. E daí vem os questionamentos. Então, vamos lá. Primeira coisa, em relação aos anticorpos. A titulação dessas pessoas imunizadas, qual que é a média da titulação? Quanto que a média da população que foi imunizada vai produzir de anticorpos? Isso é suficiente para produzir uma imunidade de rebanho? Então, a gente precisa desses dados, que, para isso, tem que ter uma análise ao longo de meses, nos testes clínicos em humanos. A gente sabe que na imunidade adaptativa, uma imunidade contra vírus, a gente fala muito em anticorpos, né? A gente ouve muito isso, e as pessoas, de uma forma geral, acabam achando que anticorpo seria a salvação da lavoura. Não existe. Resposta imune contra vírus precisa de anticorpo e precisa de resposta imune celular também, precisa de linfócito T citotóxico. A gente não tem essas informações. Como que isso vai se comportar? Então, ficar se baseando somente em anticorpos, isso não é suficiente.
Isso tem sido discutido há muito tempo, sobre quanto que a produção de anticorpos é suficiente para proteger alguém contra vírus. Quanto tempo essa vacina vai durar? Qual é o tempo de imunidade? São meses? Anos? As pessoas vão ter que tomar doses anualmente? Ou não? Ou vai ser a cada 3 anos? Ou vai ser a cada 2 anos? A gente não sabe. Uma série são perguntas. A gente vai precisar de tomar vacina todo ano, porque todo ano vai ter risco de ter surtos a volta de coronavírus. Então, são questionamentos. Aí vem uma outra coisa. Uma vez que o vírus muta muito, naturalmente a gente se pergunta, a vacina de hoje, ela serve para o ano que vem? Se a gente for tomar vacina todo ano, isso vai ser incluído no calendário anual de vacinação? A vacina desse ano vai servir para o ano que vem? Ou vai ser igual a vacina de gripe, que todo ano muda? A gente precisa saber qual é a variante que está circulando para fazer a composição vacinal. Quem não poderá ser vacinado? Aí vai o tipo de vacina que está sendo desenvolvida. Todo mundo vai poder tomar? A vacina que vai ser licenciada, ela oferece risco para, de repente, gestante não vai poder tomar, ou uma pessoa idosa não vai poder tomar. Como que fica isso? Então, são questionamentos que a gente traz, né? Para algumas a gente tem resposta, para outras não, né? E quais são os riscos a médio e longo prazo de uma vacina, sendo que a gente não tem a real certeza da segurança delas? Por que a gente não tem a certeza da segurança dessas vacinas? Por uma questão simples, já vou chegar lá, eu já estou finalizando aqui, gente. Isso aqui é um trabalho recente, da semana passada, que mostra que fizeram um estudo com, acho que mais de 200 pacientes, e todos eles, de uma forma geral, produziram anticorpos. Perfeito. Isso aqui são pacientes infectados naturalmente, na China, que produziram anticorpos. Só que a gente sabe que produzir anticorpo não significa proteção. Existe uma série de questões sobre a produção de anticorpos. Então, com as vacinas é a mesma pergunta. Produzir anticorpo é suficiente ali? Como que está a resposta imunicelular dessas pessoas? A gente não sabe. Quando a gente leva em consideração a questão da segurança, e o tempo, por isso que eu falo, o tempo aqui, ele é diretamente relacionado à segurança. Lá na década de 70, nós tivemos problemas com a gripe suína, a gripe causada pelo H1N1. Fizeram a vacina às pressas, imunizaram um monte de gente, várias pessoas morreram, tiveram problema e tiveram síndrome de Guillain-Barré. Por quê? Porque hoje a gente já sabe que a proteína neuraminidase do vírus H1N1, né, o vírus tem a hemaglutinina e a neuraminidase. A neuraminidase, ela acaba estimulando a produção de anticorpos antiglicosídeos. E isso interferia drasticamente no desenvolvimento da síndrome. Então foi um erro, foi por falta de segurança, foi por falta... Como que eu sei que isso poderia causar uma síndrome? Você tem que vacinar e você tem que analisar, você tem que vacinar um pequeno grupo de pessoas e analisar ao longo de meses, para daí você ter certeza que aquilo não vai provocar nenhum tipo de problema sistêmico. Lá em 2002, nós tivemos os casos de SARS. Em 2012, os casos de MERS. Só que aí não tinha demanda e não foi estimulado o desenvolvimento de vacina para essa doença. Os vírus, tanto o SARS quanto o MERS, eles têm muita similaridade com o vírus SARS-CoV-2. Um grupo de pesquisadores desenvolveram uma vacina naquela época e quando foram buscar investimento, meses depois, não havia mais nenhum interesse. Por quê? Porque ali era um surto menor, na verdade o SARS virou uma epidemia, o SARS, só que foi resolvido rapidamente e não matou muitas pessoas. Então, se aquilo foi resolvido, não tinha mais demanda do setor privado e do setor público. Em todos os países que foram afetados, nenhum deles se interessou. Se nós tivéssemos uma vacina contra a SARS, por exemplo, é bem provável que essa vacina serviria hoje para a gente. É reação cruzada. A gente hoje tem que lembrar que a gente toma vacina contra a tuberculose utilizando o bacilo de Calmette-Guerin, que é Mycobacterium bovis. A gente usa antígenos de bovino, que provoca tuberculose em bovino, para proteger contra a tuberculose humana. A gente tem que levar em consideração que a única vacina que conseguiu erradicar uma doença no mundo
foi a vacina de varíola, utilizando o vírus da varíola bovina, que protegia contra o vírus da varíola humana. Então, é reação cruzada. Então, numa situação dessa, na pior das hipóteses, uma vacina contra a SARS, se ela não chegasse a proteger as pessoas contra o SARS-CoV-2, toda a sua plataforma de produção, todos os seus testes pré-clínicos e clínicos já serviriam de base, dariam um norteamento para todos os grupos que estão desenvolvendo vacina agora. Uma vacina conseguiria chegar no mercado mais rapidamente com base nos dados de uma possível vacina da SARS. Só que não tinha demanda. Então, infelizmente, não houve demanda do setor privado e o setor público muito menos teve interesse, né? E, pessoal, acho que eu até já me prolonguei um pouquinho, mas vou deixar aqui para a gente discutir. Se tiver alguma dúvida, tem muita coisa, só que o tempo é curto. Não, a parte burocrática não. A parte burocrática, assim, ela tem que passar por um crivo, ela tem que passar por uma análise. Quando a gente vai licenciar, quando uma empresa vai licenciar uma vacina, ela envia um dossiê com todas as informações de todos os testes que foram feitos, como ela foi desenvolvida, os testes pré-clínicos, os testes clínicos, tudo, absolutamente tudo. E isso é analisado. Então, quem que analisa isso? Aqui no Brasil é a Anvisa, em outros, cada país tem o seu órgão semelhante à Anvisa. Só que isso precisa ser realmente analisado, afinal de contas, é um produto que vai ser utilizado para vacinar, às vezes, uma população inteira, de um país inteiro, ou de pessoas ao redor do mundo. Então, isso precisa de ser analisado. Não tem como fugir dessa parte. O que demora mesmo são os testes clínicos, porque esses testes eles levam anos para serem feitos. Porque você tem que vacinar as pessoas, você tem que esperar ver quantas pessoas ao longo dos meses vão se infectando naturalmente. Ah, naquele grupo vacinado, ao longo de 6 meses, você faz, por exemplo, intervenções. Ah, vai existir intervenções a cada 6 meses naquela área endêmica, nós vamos saber se quantas pessoas se infectaram ou não, comparar com o grupo controle, e vai fazendo essas análises ao longo de anos, para você ter real certeza. É daí que a gente consegue extrair as informações se uma vacina precisa ser dada todo ano, ou se ela vai durar 10 anos, é com base nessas informações. Ah, uma pessoa está com uma quantidade elevada, está com uma titulação de anticorpos elevada, mesmo com 3 anos após a vacinação. Essa significa que se aquela população mantém aquele padrão, ela não precisa. Ela não precisa tomar vacina todo ano. E essas informações precisam constar nesses relatórios. Então, não é a questão burocrática para licenciamento, não. Nesse caso, agora, da Covid, a gente sabe que muitos desses critérios têm sido deixados um pouco de lado, por causa que é uma situação extrema. Né? E em situações extremas, coisas que até então eram impensáveis de ser aprovadas, elas passam a ser aprovadas facilmente de um dia para o outro. A gente tem um exemplo disso, são os kits de diagnóstico. Vários kits a gente tem informações de que eles não funcionam nem 40%, eles não têm sensibilidade nem de 40%, os testes rápidos, mas foram liberados. Mas foram liberados, e quando você questiona a Anvisa, ela fala muito claro, olha, o relatório que apresentaram, o relatório mostra que tem 90% de sensibilidade, 96% de especificidade, e qualquer relato contrário tem que ser enviado para a gente analisar. Eles estão respaldados por um documento. Só que tudo foi feito a toque de caixa. Então, ou seja, como é que a Anvisa nunca nunca licenciaria um kit de diagnóstico com uma semana de análise? Isso não existe. As análises levam em torno de um ano, às vezes 1 ano e meio, 2, dependendo. Então, tem os dois lados. A gente precisa de passar realmente por essa análise de licenciamento, porque é o ponto final. Se o pessoal libera um produto que tem risco de gerar uma série de... Olha o que aconteceu aqui na década de 70, né? Então, pega um monte de gente, então tem que fazer. A gente não tem como correr dessa parte. Mas hoje, tem sido dado um jeito, né? A gente dá um jeito, é o que a gente fala, dá um jeito para isso, mas a gente sabe que
os riscos, eles existem. Não tem porque as perguntas, olha aqui as perguntas. Como que eu vou saber se uma população está com elevado nível de proteção? Vamos supor, a gente precisa que uma população esteja, pelo menos, uma vacina tenha pelo menos 70% de proteção. Se a gente conseguir uma vacina abaixo disso, é provável que tenha até problemas. A vacina da dengue, por exemplo, ela foi licenciada fazendo muita força com 60% de proteção. Nós tivemos problemas. Então, uma vacina tem que ter, normalmente, de 70% para cima. Como que eu sei que ela protege 70% para cima? Eu preciso fazer uma série de análises ao longo dos tempos, ao longo dos meses, ao longo dos anos. Eu preciso verificar aquela população, ver como é que está a imunidade celular e imunidade humoral. Então, eu só consigo saber dessas informações a partir de meses ou anos de avaliação. Eu não tenho como extrair uma informação, por exemplo, eu vacinei a pessoa hoje. Vamos supor, a vacina Moderna lá, ela é uma das que está mais à frente. Eles vão fazer, a proposta deles é de 2 doses. Então, vacinou hoje, com 21 dias, deu a segunda dose. Avalia por 30 dias. Não dá para eu dizer que aquela vacina está protegendo a pessoa só com 30, 60 ou 90 dias. Porque é óbvio, a maioria dos produtos imunológicos, das vacinas, quando a gente faz uso delas, quando dá 30, 60 dias, está estourando de IgG. Tem muito anticorpo no sangue. Só que a gente precisa também saber qual é a classe de IgG que está ali, qual é a subclasse. É IgG1? É IgG2? Porque dependendo do anticorpo, o anticorpo pode fazer até com que a resposta seja ruim ao invés de boa. Ao invés do anticorpo neutralizar um vírus, ele pode fazer com que o vírus entre dentro da célula. Tudo que a célula não quer é que o vírus entre dentro dela. Isso não acontece só para vírus, isso acontece para outros micro-organismos. Então, eu preciso entender como que está a real resposta daquelas pessoas. Eu só consigo fazer isso analisando a resposta imune ao longo dos tempos e comparando os grupos, o grupo que foi vacinado com placebo e o grupo vacinado com a vacina de fato. Então, o que a gente tem como fazer? É fazer algumas análises. E da mesma forma que a gente faz na vacinologia reversa, lá no desenho da vacina, as análises em sílico, a gente tem como fazer projeções. Só que muitas dessas projeções que a gente faz em análise computacional, na hora que a gente chega nos modelos pré-clínicos, eles falham. A maioria dos produtos das vacinas falham exatamente no modelo pré-clínico, no animal de laboratório. Mas eu fiz todos os experimentos certos no computador, alimentei a minha base de dados toda, fiz tudo exatamente como é entendido na imunologia, todas as análises de MHC, de tudo. Chega na hora que fui testar no animal, deu errado. Porque o que o computador dá é uma projeção matemática, mas aquilo não é fiel à realidade. A realidade é outra. A gente vai testar produto em animais que têm organismos que são heterólogos, né? Alguns você utiliza lá o BALB-C, organismos isogênicos e tudo, mas na hora que você parte para um modelo maior, um modelo heterogêneo, vai para um primata não humano, o resultado dá completamente diferente. Então você volta para a estaca zero. Então eu não posso, por exemplo, fazer os testes pré-clínicos e extrapolar aquela informação dizendo que ele vai ser exatamente daquela forma em humanos. Não dá. Então a gente, quando vai fazer essas ponderações, é porque a gente sabe que, na prática, nem tudo que o computador dá para a gente é daquele jeito. A gente trabalha da melhor maneira possível, da forma mais racional possível. Mas não é assim. Se fosse assim, a gente teria vacina para praticamente todas as doenças que existem, com base em análise computacional, porque a gente ia testar nos animais, ia funcionar perfeitamente bem, e eu ia para o humano e ia funcionar exatamente como o computador me deu lá no início. E, na verdade, não é desse jeito. Então, o que vai acontecer? As empresas que estão na frente, elas vão conseguir licenciar essas vacinas com uma análise relativamente curta, talvez aí 6 meses só de análise dessas vacinas, e vão conseguir. Por quê? Porque existe um fator que está pesando muito sobre isso, que é o fator econômico.
Então, se você tem uma análise, eu consegui analisar pessoas por 3 meses, nenhuma delas deu nenhuma reação mais crítica, a não ser uma inflamação no local, uma febre, que pode acontecer para qualquer vacina, nenhuma delas deu uma reação um efeito colateral mais crítico, eles vão acabar liberando. Então, essa é a nossa realidade. Só que eles não vão conseguir analisar uma vacina ao longo de um ano e meio, dificilmente. É bem provável, por exemplo, que a FDA libere nos Estados Unidos uma vacina até o final do ano. É possível. É complicado eles aceitarem isso, é complicado, mas é bem provável que isso aconteça, por causa do fator econômico mundial. A previsão de retração econômica no mundo inteiro esse ano é de menos 3%. A Alemanha está com previsão de retração econômica de menos 6,8%, mais ou menos. Isso quando você começa a analisar, e se você pega depois os dados, olha, tem uma vacina que está ali, já há alguns meses em análise, e as pessoas do grupo vacinado não estão pegando a doença. Você começa a colher essas informações. Qual é a dificuldade de liberar uma vacina numa situação dessa? Então, é provável que a gente tenha uma vacina no máximo até o início do ano que vem, mas com esses questionamentos imunológicos. A titulação de anticorpos vão ser suficientes? A gente não sabe, porque a gente precisa de anos para fazer essa análise, né? E como que fica a vacina para o ano que vem? Tem risco de haver surto o ano que vem? Tem. A vacina desse ano vai proteger para o ano que vem? Ela vai sofrer alguma alteração? Como que vai ser? Como que eu vou utilizar uma vacina no próximo ano, sendo que eu nem tenho todas as informações colhidas para a vacina desse ano? Então, infelizmente, é isso. Vamos lá, em relação aos anticorpos. Os anticorpos, eles são importantes para a gente saber, dentre aquele monte de IgG que é produzido, qual qual daquelas IgGs tem maior afinidade para bloquear, para neutralizar uma proteína específica, se liga numa região mais conservada de alguma proteína, do vírus. Então, isso é importante. Então, você tentar fazer um screening de diferentes anticorpos contra o vírus e tentar retirar dali um ou outro que tem um efeito melhorado e depois fazer desse anticorpo um anticorpo monoclonal, ser utilizado para tratamento, e nortear também para testes vacinais, né? De repente, o que a gente busca numa vacina? Tem que produzir anticorpo? Tem. Será que a vacina que eu estou utilizando, ela produz um anticorpo que é exatamente semelhante, estimula o organismo a produzir um anticorpo semelhante ao daqueles que são curados e que a gente conseguiu selecionar aqueles melhores anticorpos? Então, isso é importante, mais no sentido de tratamento, principalmente tratamento. A utilização do soro convalescente, ele pode ter feito, pode não ter feito, porque o anticorpo não entra dentro de célula, a não ser que a gente só faz isso no laboratório, né? A gente abre os poros da célula no laboratório e marca lá dentro quando a gente quer marcar citocina, alguma coisa. In natura, ele não faz isso. Então, como que o uso de soro convalescente pode ajudar? Apenas naqueles vírus que fazem exocitose, né? A célula joga aquilo para fora, e aqueles que estão circulantes seriam bloqueados. Os que estão dentro da célula, não tem jeito, é linfócito T citotóxico para conseguir eliminar aquela célula infectada. Aí, então, ele tem esses poréns. É bom, mas ele também ele não vai... ele tem seus limites, a utilização desses anticorpos. Tanto que tem gente utilizando anticorpo monoclonal e não tem funcionado tão bem como se espera, por causa desses detalhes. Se o vírus fosse, se vamos supor numa situação que o vírus fosse extracelular, né, não precisasse da célula para se multiplicar, os anticorpos seriam, só por si só, um efeito maravilhoso, mas não é o caso. Isso é um questionamento que entra dentro da plataforma dos testes vacinais.
Porque, em relação à pessoa se reinfectar, existem dois pontos. Ela está se reinfectando com a mesma cepa ou ela está se reinfectando com uma nova, que sofreu uma mutação? A gente não sabe. Se for com a mesma, significa que aí tem que analisar quanto tempo depois ela se reinfectou. Será que a imunidade está sendo tão curta? Porque nós temos aí 4 meses de pandemia. Então, como é que uma pessoa, será que ela está se reinfectando com a mesma estirpe e ela não produziu nada de imunidade? Ou será que é outra? Então, aí entra o questionamento na vacina. A vacina que vai ser utilizada ano que vem, ela vai conseguir proteger contra diferentes estirpes do vírus ou não? Aí entra um ponto que tem que ser definido lá no desenho vacinal, lá nas análises computacionais. Eu preciso utilizar antígenos ou fontes de antígenos que são conservados no vírus. Eu tenho 2 problemas aí imunológicos. O antígeno tem que ser conservado para que ele consiga pegar diferentes, mesmo que o vírus sofra diferentes mutações, e esse vírus muta muito, o vírus de uma forma geral, né? Mas esse muta muito. Mesmo que ele sofra mutações, eu preciso que a minha vacina proteja para diferentes variações daquele vírus. Para isso, eu preciso de regiões conservadas. Só que, ao mesmo tempo, a região conservada tem que ser imunogênica. Às vezes, a região conservada do vírus ali, que é boa, ela não tem muita capacidade imunogênica. E, às vezes, a regiãozinha lá que me interessa do vírus, que ela estimula muito o sistema imunológico, estimula muito a resposta celular, a resposta humoral, ela não é conservada. Então, isso tem que ser definido lá no desenho da vacina, nas análises in sílico, nas análises de vacinologia reversa. E a gente não tem essas informações, porque nós não sabemos o que vem pela frente. Nós não sabemos nem qual é o resultado dos testes clínicos ainda. E, mesmo dos testes pré-clínicos, tem um outro trabalho publicado com primatas não humanos, com análise relativamente simples também, análise de anticorpo, análise histológica, uma análise celular. Então, a gente precisa entender, essas pessoas que estão se reinfectando, elas estão se reinfectando com a mesma cepa, com cepas diferentes, elas estão se reinfectando ou elas também estão, porque tem casos em que as pessoas não estavam mais negativadas, mas no teste deu como negativo. Então, há também falha nos testes moleculares, pelo tempo, né? Então, às vezes, tem esses problemas de sensibilidade. Então, tem acontecido, de fato, situações em que a pessoa se reinfecta, né? Então, aí é natural a gente se questionar sobre a questão da imunidade. Ao que tudo indica, se for estirpes diferentes, significa que a imunidade gerada por um vírus, ela é extremamente falha. Extremamente falha. A gente precisa de uma vacina que consiga proteger, tem uma potência imunológica, tem uma capacidade de produção de titulação de bons anticorpos de resposta imunicelular altíssima. O desafio é muito grande e a gente não tem essas informações. Isso aí a gente pode procurar. Você não sabe se as pessoas que estão se reinfectando são com variações diferentes do vírus. Mas ao que tudo indica, a imunidade gerada por esse vírus, ela não é duradoura. Ela não é duradoura, porque senão as pessoas não contraíam as infecções como tem acontecido. Mas isso a gente vai precisar de mais respostas, e ao longo dos meses, né, a gente tem que levar em consideração que muitos dos trabalhos que estão saindo, eles não estão passando pelas análises de pares. É tudo pré-print. Aí o povo fica vendo aquele monte de informação e, em algumas situações, tiram aquilo como uma verdade. Nem sempre aquilo está de acordo com a realidade, né? A gente tem um trabalho que saiu um tempo atrás, que eles infectaram lá vários animais e concluíram algumas coisas, né? Um trabalho chinês. E as pessoas começaram a ficar com medo e tudo. Aquilo não representa a realidade. Aquilo não foi analisado por pares. E a gente tem que levar em consideração essas informações. E o fato desses trabalhos estarem em pré-print, todo mundo tem acesso. Todo mundo que não entende absolutamente nada de nada
de imunologia, de epidemiologia, de infectologia, e sai postando as coisas, transmitindo informações errôneas. Então, isso é complicado. Mas, as vacinas, Anayá, nós vamos saber dessas informações somente depois que todo mundo for vacinado, e quando chegar um ano seguinte, nós colhemos informações se vai ter um outro surto e se a vacina conseguiu proteger quem foi vacinado ou não. São cenas dos próximos capítulos. Olha, a gente tem que levar em consideração a biossegurança nível 3, né? Porque esse aí é um dos fatores mais críticos aqui no Brasil, que é fazer estudo vacinal nesses modelos, e a gente tem que fazer o teste de fase 1 e 2 pré-clínico no modelo, nesses símios, e a gente precisa de uma estrutura NB3, e a gente não tem. Então, muitos grupos querem trabalhar com vacina para coronavírus, só que tem um biotério ali, NB2, e infelizmente isso não é permitido. Então, no geral, não tem muito o que fazer. A gente precisa, depois de passar pelos modelos de camundongos, a gente precisa de passar para o modelo mais próximo, geneticamente, de humanos. Então, a gente não tem como fugir desses primatas não humanos. Eles são essenciais para a gente conseguir colher mais informações. A gente pode partir para o teste clínico sem passar pelo modelo de primatas não humanos. Dependendo da situação, é até possível. Não, na situação que a gente está, é possível. Se a gente entrar com um pedido para fazer um teste em humanos, eu só fiz os testes pré-clínicos em camundongos. Se eu usei, por exemplo, o camundongo K18, que ele expressa perfeitamente o mesmo receptor AC2 nosso, e ele é um modelo muito bom, então eu conseguiria, em tese, aprovar um experimento clínico em humanos sem passar pelo modelo de primatas não humanos. Só que é plausível que as pessoas usem esse modelo, e a gente não tem como fugir. Todos eles expressam... Qual que é o fator crítico, o fator chave, na verdade, para a gente conseguir saber qual é o modelo de primata não humano? Todos eles expressam com altíssima similaridade o receptor ACE2, que é semelhante ao nosso. Então, o critério é esse, porque como esse é um vírus que a porta de entrada da célula é exatamente esse receptor, então a gente espera que o estudo seja feito nesses animais. Então, quando você não tem como testar nesses animais, você tem um camundongo que é transgênico e expressa exatamente o mesmo receptor. Então, tem como fugir desse modelo do primata? Tem. Mas quem tem o K18 aqui no Brasil, por exemplo? Então é complicado a gente ter hoje em dia material biológico para conseguir fazer essas análises. Mas, fora isso, todos os modelos de símios, eles têm a similaridade do receptor muito próximo ao nosso. Questão do modelo de financiamento, aí a gente acaba entrando em problemas antigos, professor, em relação à CAPES, em relação a esses financiamentos. Isso aí não é de hoje. As críticas, elas são antigas. Acho que desde quando eu era estudante, eu via meus professores criticar esses modelos, tanto da CAPES quanto do CNPq. Existe até quando a gente pega esses editais agora, os mais recentes, eles estimulam a pesquisa em rede, né? Você fazer colaborações com mais instituições, poder fazer colaborações de fato, utilizar equipamentos, espaços. Existe um estímulo muito incipiente, eu vejo isso em alguns editais, esse, inclusive, que saiu do CNPq por último, ele estimula, né? Só que a gente sabe que
a gente precisa de muito recurso para colocar uma vacina, para fazer uma vacina dessa, chegar ao teste clínico. Para vocês terem noção, o grupo de pesquisadores que buscaram no NIAID, em 2016, testar a vacina para SARS, eles pediram 480 milhões de dólares. 480 milhões, não, 480 mil dólares. 480 mil dólares. Não conseguiram. Então, aqui no Brasil, o edital que saiu por último do CNPq deu uma chance, deu uma proposta muito boa até. Né? Dependendo da situação, você pode pedir até 8 milhões. É um valor considerável para você conseguir fazer todos os testes pré-clínicos e clínicos. 8 milhões, sim. Mas na falta disso, aqui no Brasil, a realidade ela é bem diferente do que é falado e da prática que a gente vivencia. Muitos têm se falado sobre a gente buscar junto ao setor privado parceria para desenvolver produto. As coisas não são bem assim. Quando a gente busca o setor privado para fazer parceria de desenvolvimento de produtos, normalmente a resposta é não. E eu falo isso com experiência própria, porque já procurei várias vezes setor privado para desenvolver produtos, inclusive vacinas para o mercado veterinário. A resposta é sempre a mesma. É o seguinte: investir em ciência é investimento de alto risco, a gente não tem segurança de que vai ter retorno e a gente prefere não investir. A gente prefere que vocês façam o desenvolvimento do produto, da pesquisa, com recurso público, e caso ela venha a funcionar, a gente conversa para fazer alguma transferência de tecnologia, algo do tipo. Ou seja, o ônus é todo do setor público. Então, você tem alguns casos tem parceria, setor público-privado, mas essa conversa entre os dois setores não é simples. Então, quando você encontra alguém falando que o pesquisador tem que ir atrás do setor privado também para colaborar e tudo, as coisas não são bem assim. A gente procura também. Só que, normalmente é isso, você vai investir em ciência, que é alto risco, você não tem... 80% não tem retorno, mas ciência é isso. Aí, quando você chega e fala, mas você conhece a lei do bem? Lei do bem, você pode abater mais de 20% de imposto de tudo que você financia. Se você financia bolsas de pesquisa, você vai abater aquilo no seu imposto de renda da empresa. Muitos conhecem, mas não usam a lei do bem, muitos desconhecem. Então, existem mecanismos, até na nossa legislação, que é para desburocratizar, que é para destravar esse andamento. Só que, na prática, isso ainda é muito inicial. A gente não tem isso. A conversa entre os dois lados, ela é difícil. Então, quando eu já fui várias vezes em grandes empresas aqui do Brasil e em médias empresas, procurar investimento, bolsas para meus estudantes e tudo. A resposta, no geral, é essa. Não, e se der alguma coisa, você procura a gente, que a gente vai dar uma analisada e tudo. E ficam sempre perguntando detalhes, para colher informações, máximo de informações possível. Eu já vivi isso também em outras situações. Você vai conversar com o setor privado, eles ficam te perguntando um monte de coisas. Você, ingênuo, vai lá e fala algumas coisas, depois eles falam, beleza, obrigado. O que ele fez? Ele coletou todas as informações que ele queria. Ou seja, ele vai passar para o setor dele para depois testar, por conta própria. Então, existe também quando a gente está muito no início e vai conversar com o setor privado, a gente acaba tomando na cabeça por causa disso. Existem esses problemas que acontecem. E com o tempo você vai aprendendo. Mas o modelo, ele precisa melhorar. Ele precisa melhorar porque tem que ser levado em consideração essa realidade. A realidade de quem está ali na bancada e está, ao mesmo tempo, tentando buscar vias de financiamento em ambos os setores e ver a dificuldade. O que a gente percebe enquanto quem está dentro da academia? É que as pessoas que decidem sobre esses documentos, elas não têm a mínima noção, alguns até têm, mas as pessoas que dão a canetada não têm noção da nossa realidade. Então, não adianta propor algo a toque de caixa, como é o caso aqui que saiu esse edital, sendo que a gente não vai ter resultado.
a toque de caixa. Não vai ser dessa maneira. Os resultados vão ser colhidos daqui a anos. Até lá, a pandemia até já passou. Quando surgiu os casos lá em finalzinho de dezembro, início de janeiro, o governo brasileiro deixou para abrir um edital, para fechar um edital até semana, dia 27. Por que ele não esperou, não abriu logo o edital logo em fevereiro? Havia previsão de pandemia. Então, por que não abriu logo uma chamada? Então, assim, a gente tem uma série de coisas. O edital não foi feito, por exemplo, já prevendo alguma parceria público-privada. Não teve nada disso. Simplesmente os grupos se juntaram e começaram a fazer. E vai continuar o mesmo problema. Porque, na prática, a gente não tem essa aproximação. Foi início de março, veio um palestrante aqui na Unila do Ministério da Ciência e Tecnologia. E foi um questionamento meu para ele, falou sobre esse ponto. Como que a gente faz? Se a gente precisa alavancar a ciência nacional, a gente precisa desenvolver startups de alta tecnologia aqui no nosso território, deixar de só produzir produtos primários e ficar comprando produtos de alta tecnologia, e a gente procura o setor privado e eles não têm essa facilidade de conversa e de financiamento. A verdade é a seguinte: a gente precisa com que os nossos pós-graduandos desenvolvam suas próprias startups, peguem todo o conhecimento que foi gerado na academia, busquem financiamento via setor público ou setor privado e abram as suas startups. Na prática, é o que em muitas instituições já está acontecendo. A gente não tem que ficar esperando as pessoas ficarem investindo nas nossas pesquisas. Talvez a relação seja nós mesmos criarmos as nossas empresas, nossas startups, e começar a fazer a prototipagem, e começar a fazer o que muitos países já fizeram, e a gente ainda está engatinhando. Por quê? A gente fica dependendo de pessoas que não entendem da ciência, que não têm a sensibilidade da importância da ciência. Então, você vai conversar com muitas vezes o empresário, ele quer o resultado para amanhã, para mês que vem, no máximo para o ano que vem. Ciência não é assim de um ano para o outro. Como que você explica para ele que ele tem que investir? Olha, eu tenho que dar a bolsa de doutorado ao longo de 4 anos, e eu não sei se ao longo daqueles 4 anos a pessoa eu vou ter um produto. Ele não quer isso, ele quer o produto para o ano que vem. Aqui no Paraná, tem se investido muito em pesquisa e inovação. Em alguns editais são sem pé nem cabeça. Por quê? Porque exigem resultados ao longo de 6 meses a 1 ano. A gente sabe que não tem resultado palpável para você colocar um produto no mercado com 1 ano, dependendo da área. A área de vacinas, a área farmacêutica, você não consegue fazer isso. Talvez na área de cosmético, talvez sim, mas medicamento, vacina, não. Como é que você abre um edital exigindo uma coisa dessa? Então, parece que é fora da realidade. Então, esses modelos de financiamento, eles precisam estar mais próximos eles precisam conversar com a gente. Eles não conversam com a gente. As pessoas que estão lá são pessoas, são políticos, né, é complicado a situação. Eu acho que é isso.